destaque as vestes de João Batista. E na Bíblia, meus irmãos, nada, absolutamente nada na Bíblia está escrito por acaso. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 17, a Bíblia vai nos dizer que João Batista viria no poder e no espírito de Elias. E o profeta Malaquias, no seu capítulo 4, versículos 5 e 6, vai nos dizer que Elias viria antes do Messias, para anunciar a vinda do Messias. Quando nós vamos para 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia vai nos descrever as vestes de Elias, que ele vestia roupa de pelo de camelo e tinha um cinto de couro nos seus lombos. Então, essas roupas que João Batista está vestindo aqui é representando o poder e o espírito de Elias. Mas João, o apóstolo João, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 1, ele vai nos dizer que vai levantar-se uma besta do mar. E no versículo 11, ele vai nos dizer que vai se levantar uma besta da terra. A besta da terra, no versículo 13, vai nos dizer que ele vai fazer fogo descer do céu. Quando nós vamos para a Bíblia, quem foi o profeta que fez fogo descer do céu? Elias. Então, Satanás vai levantar um falso profeta, se passando por Elias, para enganar a muitos, porque ele vai induzir muitos apostatados a ir de encontro com o anticristo, e não só ir de encontro a ele, mas também o adorar. Então precisamos estar alerta, meus irmãos. Quando chega aqui no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e as cidades adjacentes. Ia ter com ele aqui, meus irmãos, que muitos pensam que é realmente, literalmente, toda a Judéia e toda Jerusalém, não. Quando a Bíblia fala toda a Judéia, toda Jerusalém, é todos aqueles que lá foram. Como eu posso dizer aqui para vocês aqui? Hoje, estão todos vocês aqui, mas quem? Vocês que vieram. Não foi quem não veio. Quem veio hoje estão todos aqui. É isso que a Bíblia está falando aqui no versículo 5. Quando a gente chega aqui no versículo 6, a palavra do Senhor vai nos dizer: e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse batismo de João não é nada diferente do batismo que nós passamos. Eu, quando eu me batizei, eu estava na fila esperando a minha vez para se batizar. Eu vi muitas pessoas, quando estavam se dirigindo até o pastor que ia fazer o batismo, e as pessoas começaram a se movimentar, a se balançar, passando uma ideia de espírito. Quando elas subia da água, quando o pastor trazia ela de volta da água, ela já saía se balançando. E eu estava olhando para aquilo, eu disse: então você gosta um pouco estranho aí, porque o batismo é simbólico. Quando nós vamos nos batizar, nós botamos a mão aqui, simbolizando aqui a morte, um sepultamento. Quando o batizador desce, lá ficou sepultado o velho homem, sobe simbolicamente o homem renascido. O renascimento que Nicodemos não entendeu. Lá em João capítulo 3, versículo 3, Jesus fala com ele que precisava nascer de novo, ele não entendeu. Mas Jesus estava se referindo ao nascimento, a esse nascimento simbolizado no batismo. Então o batismo de João era simbólico, porque no versículo 11 ele vai dizer que Jesus, que viria após ele, iria batizar com fogo e com o Espírito Santo, porque Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. O da água é simbólico, para a gente precisamos ter esse entendimento também, meus irmãos. Aqui no versículo 7, a Bíblia vai nos dizer que os fariseus e os saduceus estavam indo ao encontro de João Batista para se batizarem. Os fariseus eram uma seita nascida no judaísmo, que era muito influente em Israel, porque